De 2019 para 2023, 3 milhões para 13. Aí, começando no quarto dele, com 30 produtos apenas, R$500 era o valor do investimento, investindo em tráfego pago. E a gente tá falando de 9 anos atrás, no tráfego pago era uma terra linda, né? Sim, você colocava ali R$1 e era... E Céu de Prata foi, hoje a gente é a 12ª maior marca relevante do Brasil em acessórios. E aí eu criei a Violeta Joias, que pra mim foi surpreendente, assim, acho que essa é a palavra. Eu sabia que ia dar certo, eu tinha essa visão, só que foi muito rápido. R$500 mil em um ano. Hoje, só na Céu de Prata, a gente fatura mais de R$30 mil com cashback. Eu tô falando de mensagens automáticas. Você não precisa ter um colaborador ali fixo pra poder todo dia ficar mandando cashback. Pessoal, antes de começar o nosso episódio de hoje, queria deixar aqui um recado do nosso patrocinador Martz. A Martz, que está com a gente aqui na Smarts, é uma CRM de e-commerce para você aumentar suas vendas recorrentes através de campanhas inteligentes no WhatsApp, no e-mail integrado com outros parceiros, campanhas como cashback, campanhas de aniversário, campanhas de saudade, campanhas de envio de código de rastreio, de carrinho abandonado, enfim, tá tudo ali completo para você vender mais para sua base em planos acessíveis, sem tempo mínimo de contrato, sem custo de implantação, e você ainda tem, pessoal, escutando aqui o podcast Smarts, 30 dias gratuito, bastando clicar no link aqui que está na descrição. Vamos agora para o nosso episódio. Fala pessoal, bem-vindo ao Smarts, o podcast que traz insights inteligentes sobre como vender mais para os seus clientes e como retê-los no seu e-commerce. Hoje estamos inaugurando aqui com a Yara Machado. Tô me sentindo especial com essa primeira. A primeira convidada. E Yara, é um prazer tê-lo aqui no Smarts. Prazer. Espero que seja aqui uma experiência valiosa para todo mundo, quem está em casa, aqui assistindo, às vezes no carro. E vamos conversar de imediato. A Yara da Céu de Prata. Pessoal, quem não sabe, Céu de Prata é um fenômeno de vendas online aí, de pratas. Obrigada. Eu adoro podcast que a gente pode falar, né? Não precisa ficar pensando em gatilhos para começar o vídeo, em tempo de vídeo. Vamos sentar e falar de e-commerce, sem precisar ficar pensando aí muito. Ai, eu amo essa parte. Só falar. Boa. Vamos começar então perguntando, Yara, para quem está em casa, me conta um pouquinho como nasceu a Céu de Prata. Legal. A Céu de Prata nasceu em 2016. A minha família, ela é da Paraíba. E aí a minha avó era uma mulher muito empreendedora, então a gente fala que empreender tá no sangue. Uhum. Ela era dona de um bar no interior da Paraíba e tinha 5 filhas. E aí minha avó morreu muito cedo, infelizmente, veio para São Paulo. Minhas tias vieram para São Paulo junto com a minha mãe. E comecei a trabalhar com joias. Então, desde sempre, eu trabalhei nas fábricas de prata. Eu ia com a minha mãe para as fábricas de prata. Então, do meu produto, a gente entende muito bem. E aí, em 2016, meu irmão estava fazendo TI e ele falou assim, eu vou abrir um e-commerce. Então, quem abriu a Céu de Prata foi o meu irmão, menino. Ele tinha 18 anos e ele falou assim, eu vou abrir um e-commerce porque eu quero comprar um carro. Esse era o objetivo. Uhum. O carro veio, era um Clio 2 portas, coisa mais lindinha. Legal. Andamos muito de Clio. E aí, começando no quarto dele, com 30 produtos apenas, R$500 era o valor do investimento, porque era o dinheiro da marmita, que ele comeu a marmita gelada, pegou o dinheiro e investiu em tráfego pago. E a gente tá falando de 9 anos atrás. No tráfego pago era uma terra linda, né? Sim, você colocava ali R$1 e era... menos concorrência, Nossa, né? sim. E eles não tinha também muito conteúdo, então a gente teve que usar muito inglês para entender como é que fazia, né? Como que operava. A gente tinha até um cupom, que era muito usado, Face 20. Face 20 foi o primeiro cupom da Céu de Prata que evoluiu. Então, ele começou no quarto dele, aí depois do quarto dele, ele saiu pro quartinho da bagunça, sabe quando a gente tira as bagunças do quartinho? Sim. Montando a Céu de Prata ali, ficou um tempo. Depois, o primeiro escritório da Céu de Prata, que aí foi aumentando. E foi muito legal, porque meu irmão começou com berlocks, que é aqueles pintinhos que coloca na pulseira. Sim. Na época, tinham só 2 marcas grandes trabalhando com berlock. E como a gente tinha muito acesso, a gente tinha modelos variados e preço acessível. Então, ele entendeu uma oportunidade de mercado. Entendeu a oportunidade de mercado, conseguiu fazer anúncio barato na época. Ele fazia muito bem os criativos também, então ele ia pra praia, levava as pulseiras, fazia aquelas fotos bonitas, gerou desejo, e aí foi o que nasceu a Céu de Prata. Aí, quando foi em 2019, ele já tinha 26 anos, estava faltando uns 3 milhões, muita coisa para um menino de 26. Nossa! Aí ele, Yara, não dou conta, me ajuda. E aí eu já trabalhava 10 anos numa loja de joias, né? E já era gerente da loja. Eu falei, não, beleza, então vamos ser sócio. E aí eu entrei na Céu de Prata. Aí a gente teve que mudar tudo, porque
Ele começou sem saber muita coisa, como qualquer pessoa que vai começar no começo ali, não sabe de tudo. Então, não tinha processos definidos. Então, todo mundo fazia tudo. E quem faz tudo, não faz nada. E aí, eu tive que criar processos. A gente teve que humanizar a marca, porque a gente tá falando de um menino. Então, ele não aparecia nos stories. Não tinha um rosto pra marca dele. Então, aí, como sócio, eu consegui ser o rosto da marca. Comecei a trabalhar com marketing de influência também, desde 2019. Então, a gente teve que humanizar, treinar a equipe, porque era só os amigos que a gente contratava, né? E aí os amigos às vezes não eram tão qualificados. Então a gente teve que qualificar a equipe e aí a gente conseguiu um avanço bem legal. De 2019 para 2023, 3 milhões para 13. Com uma mulher na frente, uma mulher que engravida. Aí. E empregando várias mulheres. Hoje 95% das pessoas que trabalham para mim são mulheres. 13 milhões ano. Que para mim é importante parabéns. trazer mulheres para o meu negócio, porque eu não tive oportunidade por ser mulher, né? E principalmente no meu mercado, que é um mercado de joias, mas extremamente masculino, né? Bem difícil de trabalhar. Então, a gente tem isso como política, é bem legal. E aí, a Céu de Prata hoje a gente é a 12ª maior marca relevante do Brasil em acessórios. Então, parabéns. Isso tudo desde 2016, né? É 2016 9 até anos. agora. 9 anos. Eu vi no seu Instagram comemorando, né? Vamos Aniversário, comemorar as 9 vitórias. anos. A gente tem que comemorar as vitórias. Comemorar porque ano passado a gente é 15º relevante, né? De marca de acessórios. A gente subiu para 12º, acima de Swarovski, que é uma marca que eu admiro muito. Então a gente vai comemorar todas as vitórias sim, que para mim é importante. Parabéns. Boa, você estava comentando que você entrou, já mudou processos, já fez várias coisas. De onde que veio esse conhecimento, assim? É feeling? Você teve algum estudo? Não, eu estudei muito. Primeiro, tudo que tinha de gratuito nessa internet eu assisti. Até hoje, meus podcasts preferidos são podcasts de negócio, assim como esse que a gente tá fazendo aqui. Então, eu estudo sempre. Eu tô ali fazendo meu cabelo, fazendo maquiagem, ouvindo ali um vídeo, um podcast. Fiz parte de muitas mentorias, né? Já tive a minha mentoria, mas também fiz parte de muitas. Para mim, conhecimento é poder. Então, a hora que eu entrei, eu falei, tá, para poder evoluir, saber chegar onde eu quero, eu preciso estudar. Então, a gente estudou bastante. Boa. E aí, em 2019, né? Que você assumiu ali como cara da empresa. Como CEO, você já tinha ali essa facilidade de comunicação que você tem hoje? Todo mundo está acompanhando? Não é assim. A gente faz muitas vezes a mesma coisa até ficar perfeito, né? Toda hora eu falo isso. E aí até tem alguns conteúdos salvos para mostrar como que era e como que a gente fez e ficou depois. Mas conversar eu gosto, só que eu falo já muito rápido. Agora imagina 2019, Fernando, que eu tinha de gente respondendo meus stories falando, fala devagar, mulher. Ai, meu Deus, fala devagar. Mas é aos poucos mesmo. E assim, tendo um objetivo muito claro. Eu sabia que eu queria ter uma vida melhor pra mim, na época pra minha filha. Né? Eu queria ter a melhor escola pra ela, então eu coloquei esse objetivo na minha cabeça. Falei, o que eu preciso fazer pra alcançar? É fazer live? Então vamos fazer live. Então vamos embora. Depois a gente vai aprendendo. A primeira live deu aquele frio na barriga. Essa primeira live Quantas nem apareci. pessoas vão entrar? Não, a gente já era um Instagram muito grande na época que eu fiz a primeira live, né? Então a Céu de Prata já tava acontecendo. Mas eu não apareci. Eu só gravei minha mão, assim, mostrando alguns berlocks. E a minha começou, mão. Né? Mas fiz. Mas falei na live, vendi super bem. E aí era legal, porque era poucas pessoas fazendo live, então a interação muito grande. E aí depois falei, não. Então, vamos embora, vamos aparecer, vamos fazer. Isso foi na pandemia? Foi. Na pandemia, a Céu de Prata teve um pico muito grande, né, de vendas, porque a gente já era um e-commerce estabelecido. Os processos já estavam redondinhos. Em questão de embalar muito bem, entregar rápido, entender que o cliente era o mais importante do meu negócio. E outras marcas não tinham esse conhecimento. Então, no Dia das Mães, na pandemia, o primeiro Dia das Mães da pandemia, foi, acho que, meu maior pico de vendas, talvez até hoje, porque é isso, as pessoas, elas queriam demonstrar amor pela mãe ali, mas não podiam chegar perto. Imagina, não poder chegar perto da sua mãe. Hoje eu nem consigo imaginar isso. Maio de 2020, não foi? Exato. Imagina, eu conseguia pensar nisso, porque eu ainda tinha contato com a minha mãe, mas tinha gente que não tinha. Então, presentear com Céu de Prata, um produto confiável, uma joia. A ideia da Céu é a gente democratizar o uso das joias. Qualquer mulher pode ter joia, porque prata é joia. E a gente consegue vender por um preço acessível. E aí, você poder presentear a sua mãe com embalagem, né, com um produto de qualidade, foi bem legal. E é de qualidade, né? É prata 925, exato. Não é isso? Prata 925. Me conta, para quem não sabe, o que é prata 925? Prata 925, é como a gente fala ouro 18 quilates, que é o de melhor qualidade. Prata 925 é a melhor qualidade, ou seja, 92,5 de prata e o restante é outros materiais para poder fazer a liga, poder deixar a prata mais durinha para a gente moldar as joias. Mas significa que a qualidade é muito boa. É isso. Boa. E você consegue trazer de fora, né? Exato. Eu ouvi, estava viajando.
Acho que são diferenciais de sal de prata. A gente tem... Eu não me prendo a um fornecedor. Então, quando você vai construir uma marca, você tem que sim pensar na parte do fornecedor. Não adianta você falar, vou vender. Ok, vende. E depois você vai comprar de quem? Vai repor como? Então, só no Brasil a gente tem mais de 27 fornecedores. E na Tailândia eu tenho 21 fornecedores diferentes. E aí eu tenho que ir pra lá. Dá pra comprar à distância? Poderia, mas eu gosto de escolher com a mão. Mesmo tendo um e-commerce. Sacrifício, né? Ir pra Tailândia. Eu tenho que ir lá pra comprar. É cansativo, mas é legal. Assim, os tailandeses são muito legais. Eles são pessoas muito receptivas. Muito parecido com o brasileiro. Muito receptivo. E a gente já tem grandes amigas. Já faz... porque antes da Céu de Prata eu já ia pra Tailândia, né? Então a gente tem mais de 10 anos que eu vou pra Tailândia fazer compras e tal. Então algumas joias da Céu vêm da Tailândia também. Legal, boa. Você comentou também que o cliente é muito importante, né? Como que foi você escutar o cliente desde o início? Quanto que isso foi importante para o crescimento da Céu de Pratas? Desde sempre, assim, no primeiro dia que eu entrei em 2019, eu falei, tudo bem, mas você está vendendo para quem? Não é só o quê, mas para quem? O que é importante para ela? Então, a Céu de Prata é uma marca que presenteia. A embalagem é uma embalagem de presentear. Depois que eu assumi a Céu como CEO, a gente já mudou a embalagem 2 vezes. Porque eu já entendi que não. Então, a gente precisa ter uma caixinha. Não, agora a caixinha tem que ser uma sacola, porque tem que ser mais prático. Não só você não vai dar uma caixinha para alguém, vai dar uma sacolinha. Então, entender o cliente foi muito importante para o crescimento. E, claro, para essa formação de comunidade. Porque eu preciso ter essa comunidade forte para poder escalar e vender. Eu tenho defensores da marca, olha que poderoso. Vai numa live e falar mal de mim pra você ver, se meus clientes não vão lá me defender. E eu amo, isso pra mim é uma honra poder ter defensores da minha marca, né? A gente fala o NPS, são os promotores, né? Amo as minhas promotoras. A gente chama de Cell Lovers. As minhas Cell Lovers são maravilhosas. Cell Lovers, boa. Esse senso de comunidade é muito importante, parabéns por ter construído. E ao longo do tempo isso foi sendo um pouco mais difícil de escalar sem ferramentas, né? Claro. Hoje, por exemplo, seus milhares de pedidos mensais, como você faz? Qual é o fluxo de relacionamento? Qual é o canal que um cliente passa ali? Desde quando ele faz a primeira compra até... Na Cell, a gente tem réguas, né? Que a pessoa ela compra e ela vai receber as mensagens. Mas isso, o cliente sempre foi importante para mim, mas eu entendi que eu precisava ter esse tipo de comunicação mais assertiva quando em 2023, abril, a minha BM caiu. Quem não sabe, é onde a gente faz anúncio. Agora imagina, você chegar de manhã e de repente falar, legal, não posso mais anunciar. Eu não lembro exatamente quanto que era de porcentagem de vendas, mas era muito, assim, 40% era BM. E aí eu falei, beleza, e agora? Eu preciso continuar vendendo, né? Tenho ainda um monte de conta para pagar, não vai parar porque essa BM caiu. E na época hackearam uma conta de fora dos Estados Unidos, hackeou a minha BM para poder anunciar para uma influenciadora de fora. Aí que eu fiquei mais raiva ainda, né? Mas aí eu entendi que eu tinha base. Só que eu não estava gerenciando minha base muito bem. Nessa época, a gente já tinha quase 400 mil pedidos enviados. Então, tinha muito cliente para trabalhar. E a gente tinha uma comunidade forte. As Cell Lovers estavam ali. E eu falei, como que a gente alcança essas pessoas de forma assertiva e, principalmente, segmentada? E aí, sim, que a gente, né? Então, já fazendo Marts, maravilhosa. Acho que desde aí, sabia? Desde 2023. 23, eu acho. Foi nessa época mesmo. Finalzinho. Porque eu precisava segmentar as pessoas para poder mandar os dispositivos de venda certos para as pessoas certas. Não adianta falar tudo para todo mundo. Não vai funcionar. E aí, nessa época, a gente já começou a criar nossas réguas. Então, por exemplo, comprou na Céu de Prata, dia 0. Você comprou, muito obrigada pela compra, compre na celdeprata.com.br. Ok, daqui 15 dias, 15 ou 20 dias, você vai receber uma mensagem de cashback. Obrigado pela sua compra, óbvio, né? Agradecendo pela compra, porque aí 15 já chegou na casa dela, com certeza. E aí o cashback. Depois de 20 dias do dia 0, você vai receber, seu cashback vai expirar, uma pena que vai acabar, então aproveita. Então, a gente vai criando essas regras que são importantes. Depois do dia 20, nós temos o nosso cupom de presente, que a gente dá um presente para ela, não um desconto. Então, você vai criando ali e é de forma automática. Você não precisa ficar mexendo muito nisso. Óbvio, se não tiver performance, você vai trocar mensagem, talvez um vídeo, talvez um áudio, mas isso é muito bem estabelecido na Céu de Prata desde lá de 2023, para não ficar com todos os seus ovos numa cesta só. Né? Boa, usando outros canais como o WhatsApp, claro. Né? Na Céu de Prata, depois disso, a gente hoje tem 14 canais de vendas. E cada canal, a gente tem dispositivo diferente para cada canal. Que aí nunca mais eu coloquei todos os meus ovos numa cesta só. Legal, legal. Você tem também os canais de influenciadores, sim. Né? E, influenciadora, grupo de WhatsApp. No Instagram a gente divide stories, a gente fala de um jeito, e feed é outro, que é o link da bio.
São dois canais diferentes, não é porque é a mesma rede social que são canais diferentes. O comercial, que aí é mais direto. A gente tem Pinterest, Shorts, TikTok, afiliados, enfim, canais. Boa. Muitos canais. E me conta aqui, você também, além da Céu de Prata, tem outras marcas, né? Sim. Me conta um pouquinho das outras Eu marcas. até gosto da cor do copo, porque a Violeta Joias, dessa cor mesmo, é a minha marca, é o lado dourado da Céu de Prata. Do mesmo jeito que o meu irmão entendeu a oportunidade de mercado, a gente também entendeu. E ela tem muito dourado? Tem. Mas tem muito dourado pesado, de joias maiores, mais maximalistas. Eu queria trazer o lado Céu de Prata, que são joias mais delicadas, que você vai poder usar no seu dia a dia. E aí eu criei a Violeta Joias, que pra mim foi surpreendente, assim, acho que essa é a palavra. Eu sabia que ia dar certo, eu tinha essa visão, só que foi muito rápido. 500 mil em um ano. Nem eu acredito às vezes quando eu falo que marca Completou que faz, um ano né? agora? Em agosto do ano passado. Mas quando foi em agosto do ano passado, exatamente, a gente tinha feito 512 mil reais. Pra mim foi surpreendente, mas porque eu usei todo o conhecimento da Céu de Prata, entendi logo do começo que eu precisava de oportunidade de compra pro meu cliente. A Céu, a Violeta, a Céu de Prata Atacado, elas são marcas comerciais, que significa que todo dia tem um motivo para o cliente comprar. Isso não significa desconto. Pode ser um presente, pode ser um lançamento, pode ser uma coleção com influenciadora, mas todo dia o cliente tem uma razão para comprar na minha marca. Para mim isso é importante. Acho que isso foi importante para a Violeta, né? Logo no comecinho. Muito, parabéns. E me conta como você administra as duas empresas... 3, 4, né? 4. Se pensar em atacado, cada um é um negócio diferente, apesar de ser usando a marca Céu de Prata. Como você concilia tudo isso com o seu dia a dia, seus filhos? Eu tenho 2 filhos, né? Então o Zion tem 3 anos, a Yasmin tem 12. 3 cachorros, meus amores, casamento, né? Mas a primeira coisa a gente entendeu que é Grupo Céu de Prata. Então tá tudo ali debaixo do guarda-chuva. Mesmo que a Violeta seja uma outra marca, ela faz parte do Grupo Céu de Prata. Então a gente pode aplicar os mesmos métodos dentro da marca. O atacado é a mesma coisa. A gente também, por exemplo, desde o dia 0 do atacado, a gente tem um CRM instalado. Se funcionou na Céu, é logicamente que eu vou replicar a minha outra marca. Então a Marte já tá lá no atacado, primeira coisa. Falei, Fernando, tem uma marca nova, preciso da Marats, com certeza. Pra gente já poder mapear esses clientes e poder trabalhar com eles melhor. Então, a gente entendeu esse grupo, né? E aí os meus colaboradores também entendem isso. A expedição da Céu é a mesma que a da Violeta. Não fiz expedições diferentes. Não faz sentido. Mesmos funcionários, mesma expedição. Os mesmos processos, né? Claro que em momentos diferentes. A gente faz a expedição da Céu, depois começa a expedição da Violeta. Então, dá para conciliar. E, claro, com muitas prioridades, entendendo que cada coisa tem seu momento, um projeto de cada vez, né? Porque a gente quer fazer todos os projetos juntos. Então, devagar. Legal. Vamos falar de resultados. Você falou das campanhas ali que você faz, por exemplo, de confirmação de pedido, depois o cashback. Para quem não faz, por exemplo, uma ação de cashback, explica para quem está em casa, no carro assistindo, como seria... como que é feito esse pensamento? Por que dá resultado? Se puder abrir o número, não sei se faz sentido. Primeiro, se você não está fazendo, eu sinto muito, você está perdendo dinheiro. Já tinha que estar fazendo. O mercado falar de cashback há quanto tempo? Muito tempo, né? Sim, e a gente vai nas lojas de shopping lá, cashback. O que eu entendi do cashback lógico, precisa ser lucrativo, então a gente sempre coloca um valor mínimo. O meu cashback é uma porcentagem da compra anterior, sempre com um valor mínimo maior, né, para a pessoa da compra anterior, a pessoa trocar. Isso é importante. Hoje, só na Céu de Prata, a gente fatura mais de 30 mil reais com cashback. Eu tô falando de mensagens automáticas. Você não precisa ter um colaborador ali fixo para poder todo dia ficar mandando cashback. Não, a Martins faz o disparo sozinha, puxa as informações da sua plataforma e faz os disparos sozinhos. Tranquilo. E aí, outra coisa é escassez. Deu muito certo quando a gente começou a mandar aquela mensagem de vai acabar o tempo. Urgência, né? Nem escassez. Urgência, você vai ficar sem seu cashback. Que pena que você vai perder 70 reais. Que dó, né? Mas é isso, vai perder. Só tem mais algumas horas para acabar. Então, esse gatilho de urgência funciona muito bem, cashback. Legal. Qual dica você daria para uma pessoa que está querendo empreender no mercado de joias ali? Tipo assim, para não cometer um erro que você cometeu, que você considerou assim... Se eu fosse voltar no tempo, eu passaria isso para alguém aqui, para não cometer isso. Nossa, quando eu assumi a Céu de Prata, tem ideia que a gente tinha 12 mil produtos, modelos, não estou falando produto, estou falando modelos. Porque dentro do mercado de joias e semi-joias, a variedade ela é muito, muito grande. E você começa a imaginar que você precisa ter tudo de
tudo sempre. Não precisa de todos os modelos. Entende qual que é a sua persona, para quem que você vende. E nem sempre você é a sua persona, né? Isso é importante. Então, você precisa realmente ter a Riviera mais cara? Não, seu público é C&D. Você não precisa da Riviera mais cara. Você pode vender o ponto de luz. E todo mundo vende ponto de luz, tá tudo bem. Dentro do nosso mercado, uma coisa que é característica é que a curva A é muito parecida para todo mundo. Então, todo mundo vende o mesmo produto. E tá tudo certo. Desde que você conquiste sua base, crie sua comunidade. Seus diferenciais podem ser outro, como tempo de entrega. Na Céu de Prata hoje, se você comprar hoje, até meio-dia, você recebe no mesmo dia. Isso é um diferencial que eu entendi que era importante para uma marca que vende presente. E aí eu consigo colocar. Então, eu não fico mais hoje quebrando muito cabeça com elaborações de grandes modelos diferenciados. Se o mercado ele quer receber ponto de luz, tá tudo bem, eu vou vender ponto de luz. É claro, tem suas exceções, quando a gente vai fazer um lançamento com uma influenciadora, tendência de mercado, por exemplo, agora a gente está saindo do minimalista, para ir para o maximalista eu preciso acompanhar. E claro, precisa acompanhar, mas precisa ser vendável, né? Não adianta querer criar muita coisa que não vai sair, tem que girar. Só que tem que girar. Legal. Senão é dinheiro parado, né? Para quem não sabe o que é curva ABC, né, de produtos, a curva A ali que ela está falando é como se fosse os 20% do seu estoque que corresponde a 80% do seu resultado de faturamento. Ou seja, aqueles produtos que não podem faltar no seu estoque. Exatamente, né? não pode deixar sem, né? Exato. E entender isso é difícil às vezes, né? No começo ali. Quando você acerta, o que você faz? Você potencializa no anúncio, né? Não, e tem gente que enjoa de vender o mesmo produto, né? Eu sinto muito isso dos nossos empresários que a gente conversa. Ai, não aguento mais vender aquilo. Se tá vendendo, amiga, vai embora. Vai potencializar. Isso que falou. A gente tem anúncios de um único produto. Porque é o produto que mais vende. Um dos produtos que eu mais vendo é um piercing de nariz. Tá tudo bem pra mim. Se ele vai dar escala, se ele vai conseguir, a margem é boa, vamos colocar. Não é nem dinheiro, é tempo também nele, né? Vamos investir, colocar energia nele. Sim, sim. Hoje, você tá com quantas pessoas no seu time lá? 30 pessoas. 30 pessoas. Dá uma dica de gestão de pessoas para quem tá assistindo. Olha, quando a gente pensa em pessoas, a gente tá falando de vender sonhos. Quando eu tô pensando ali num líder, né? Cada líder ele tem uma característica diferente. Tem uma líder que ela gosta realmente mais de dinheiro, então eu preciso ali dar uma bonificação. Eu tenho um líder que ele gosta de tempo de qualidade, então troco por folga, emenda de feriado. E a gente vende nosso sonho. A sua marca é o teu sonho, mas você pode conseguir vender isso pro teu colaborador também, para que ele abrace aquilo e o mais importante, cresça com você. Quem tá comigo nunca fica para trás. Né? E eu não empurro ninguém também. Não vou empurrar ninguém, mas cresce comigo. E isso é importante na questão de gestão de pessoas, porque todo mundo reclama sempre de colaborador, de pessoas. Em geral, quando a gente está falando de crescimento, é onde mais dói. Mas será que realmente as pessoas estão ruins ou porque você não está conseguindo entender quais são os sonhos dela, as expectativas e trazê-las para perto de você, né? Boa, você tem uma visão muito boa, parabéns. A gente estava conversando antes, você comentou de umas tendências, né, que a gente vê nesse mercado de e-commerce, uma delas era IA, né? Sim. Aí você me contou um caso curioso, eu queria que o pessoal compartilhasse. Hoje, como você está usando a IA no seu dia a dia para conciliar? Eu uso para tudo, gente. Sabe o que é tudo? É tudo. Em 2024, eu tive um pequeno burnout. Um pequeno não. Foi bem complicado, porque eu tava com 5 marcas. E uma abri mão, porque realmente eu precisava de mais tempo. E veio muito porque eu queria crescer muito e queria mais, e queria aquelas placas do e-commerce que a gente está acostumado, né? Todo mundo tem a placa do e-commerce. E aí eu me perdi nas minhas prioridades. E aí, o que eu pensei? 2024 vai ser diferente. Eu quero menos número de vaidade e mais lucro e mais qualidade de vida. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para poder otimizar meu tempo? E uma delas foi criar a IA da Céu de Prata, que hoje nós temos. Então, basicamente, todas as aulas que eu já dei, todos os podcasts que eu já fui, todas as reuniões que eu consegui gravar, a gente colocou dentro, alimentou ela, e meus colaboradores conversam com a minha IA. Então, Yara, eu quero fazer um roteiro de vídeo. Todos os vídeos da Céu de Prata já foram colocados lá, alimentados lá, e a gente consegue criar um roteiro rápido. Não precisa... É fantástico. Isso é fantástico. Vocês entenderam, pessoal? Ela fez usando o chat GPT, basicamente o conhecimento dela, que ela passaria para alguém da empresa e deixou à disposição para o pessoal conversar com a Yara. Exato, tem alguém na palma da mão. Yara, com IA no começo, né? Yara na palma da mão. Então a gente tem o chat, a IA de roteiro de vídeo, que a gente faz muito conteúdo, tanto para anúncio e tal. O WhatsApp, então as minhas meninas às vezes têm alguma dúvida algum procedimento ou alguma forma de falar com aquela cliente. As pessoas elas têm muito problema com negativa. Tomar um não assusta. E eu preciso treinar as minhas colaboradoras para esse não. Então quando elas não sabem
mim o que falar tá sem saída, pergunta pra mim, na minha, no caso. Pergunta no chat. A cliente falou que não tem a numeração dela. Pergunta lá que ela vai poder te responder. Até se aquele produto vai ter reposição. Então, a gente colocou, eu pluguei todos os produtos que tem reposição rápida nessa IA, então ela consegue te dizer. Porque, gente, o que eu tinha de Yara, como é isso? Yara, como é aquilo? Eu falei, falando comigo, fala com a IA, que ela vai ter a resposta. Então, a minha colaboradora comercial, ela sabe se aquele produto vai voltar rápido pro estoque, porque ela tem ali no WhatsApp. E SEO também, né? Que aí o SEO também, o cadastro ficou muito mais rápido com o chat, né, com a IA. Boa, parabéns. Essa parte de evolução de tendências, o que mais que você vê que vai fazer a Céu de Prata continuar crescendo nos próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos? Qual que é o foco agora? Agora o que eu tô apostando muito, não sei, 10 anos é muita coisa, né? Um pouquinho mais para baixo, mas afiliados é uma tendência muito grande de mercado e a gente tá vendo isso já tem um tempinho, mas não tão forte. Acho que semana passada eu vi o Mercado Livre fazendo afiliados com a Manu Gavassi, muito forte. E a gente tá falando, não é uma marca muito grande, né? Então, acho que quem não tá olhando para afiliados, para esse lado de comunidade... Quando a gente fala de afiliados, a gente tem várias formas, né? A gente tá falando de influenciador, que pode ser afiliado, cliente, que é afiliados, e tem aqueles afiliados mais profissionais, que é... Sabe achadinhos da Shopee? Ele não é um influenciador, ele é um afiliado para divulgar mesmo promoções. E também tem aqueles... Sabe afiliados que vendia a revistinha da Avon? A revistinha da Avon não era um afiliado. A pessoa não tinha nenhum produto na mão. Ela vendia uma revista. Então, tem várias formas de trabalhar com esse novo canal de venda. Eu tô vendo poucas pessoas olharem para isso. Então, eu já tô vendendo afiliado, já tô lucrando com afiliado sem fazer muita coisa. E para mim, minha energia vai ser nisso agora. Uma aposta de futuro. Eu acho que vai ser bem interessante. Boa. Dentro disso, você também tem um curso sobre o assunto, correto? Sim, a gente tem um curso muito bom sobre marketing de influência. Eu criei um método desde 2019 até 2023, ali, 2024. Então, eu consegui entender como que é o mercado e como que a gente faz para ter lucro. Porque quando a gente fala marketing de influência, o ROI é menor. Tá tudo bem, a gente aceitou isso. Mas a gente não pode aceitar que a gente não vai ter lucro trabalhando com influenciadoras. Então, sim, eu tenho um curso de marketing de influência. Tem uma imersão na Céu de Prata muito legal. Inclusive, você podia ir lá na nossa imersão. Claro. Eu levo 10 empresários para dentro da Céu de Prata mesmo, um e-commerce real, né, funcionando no dia da semana, nem no final de semana, para ter acesso aos meus líderes, ter acesso aos processos, e aí eu coloco eles lá dentro pra gente viver 2 dias de imersão, não é um evento, é imersivo mesmo, você estar dentro de um e-commerce. Eu queria muito no meu começo ali, quando eu comecei a pensar em estar dentro de um e-commerce grande, né, então eu faço isso, abro, a cada 2 meses a gente abre a imersão e eu recebo esses empresários. E quem quiser participar da imersão é pelo seu Instagram? Por favor, gente, link na bio, tá lá, tem que fazer uma inscrição, né? Porque como são 10 pessoas, é mais selecionado. O link tá na bio, é só você fazer sua inscrição que a gente entra em contato. Legal, tem muito conteúdo legal aqui. Vamos começar um pouquinho mais. Me fala de cabeça, não sei se você vai lembrar, uma estratégia de campanha de marketing ou algo que foi feito assim, que funcionou muito acima da média. Assim. Sim. Por conta da imersão, a gente mapeou, são 24 dispositivos de venda que a gente usa na Céu de Prata. Validados. Claro que a gente vai inventar um outro e tal, adaptar. Mas validados, nós temos 24 dispositivos. Tem uns que a gente consegue repetir com mais frequência que eu gosto, é o PixDay. Porque é legal que dá uma injeção de caixa, né, no PixDay. E a gente tá falando de a taxa que você tem no cartão, você vai dar de desconto. Ou um pouquinho mais, tá tudo bem, mas é uma injeção legal. Ação de urgência, né, dá muito certo também. E coleção com influenciadoras. Eu sempre aposto e eu adoro fazer, porque a gente tá falando de mais brand. Eu já saí em... Adorei, inclusive. Instagram de fofoca, porque eu lancei uma coleção com influenciadora. Muito... Isso é legal pra marca, claro. né? Enquanto... Awareness. É óbvio. Mas lançamento funciona muito bem, porque senão a gente fica pensando assim, só em desconto. Não, desconto, tudo bem você dar desconto, mas não precisa ser só desconto. Fazer um lançamento bem feito, ou abrir só pra comunidade primeiro. Você pode fazer um lançamento só pra sua comunidade, depois soltar para todo mundo, com algum benefício atrelado, seja um presente. Então, é legal, assim, não se apegue só a desconto, dá para fazer muita coisa. Para uma comunidade ou para uns clientes diferentes, aí você tem que trabalhar a segmentação, né? Exato. Essa segmentação, você consegue filtrar o que você precisa. Eu adoro isso na Martz, inclusive, porque eu já usei outras ferramentas, tá? Não foi a primeira. E lá eu consigo segmentar tudo. Até agora, eu não consegui pensar uma coisa que eu não consigo segmentar lá. Não me dá esse desafio, tá? Não me dá esse desafio que a gente arruma. Mas até agora eu não consegui segmentar. Então, sim, eu sei que, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de Berlox no final de semana. Vai ser uma categoria exclusiva com até 50% de desconto nesses Berlox.
Pra quem que eu vou mandar essa campanha? Pra quem já comprou berlock. Porque quem compra um, precisa de comprar vários berlocks. Talvez brinco não, porque comprar um brinco é o suficiente às vezes. Agora, berlock não, a gente quer encher a pulseira. Então, faz sentido eu segmentar nos últimos 60 dias quem comprou berlock com ticket médio mais alto. Eu fiz 3 segmentação. Tempo, o quê e valor. E eu consigo segmentar tudo. Agora, o melhor pra mim é a gente poder fazer exclusão de público, que eu não consigo fazer em outras ferramentas. Não sei pra você, mas eu sou muito compradora. Compro online bastante, produtos de skincare, cabelo. E aí eu vejo algumas marcas usando outras ferramentas que eu recebo mensagem todo dia. Por mais que eu goste muito da marca, eu não quero receber mensagem todos os dias. Não dando tempo de chegar o produto, já estão me oferecendo cashback. Ou de usar, já estão oferecendo. E lá a gente consegue fazer isso, né? De, esse cliente não vai receber, nesse, né? Não vai entrar nessa régua. Se entrou nessa régua, não vai entrar na próxima régua, né? Então isso pra mim é importante. Pô, Yara, então muitas dicas valiosas aí. Eu queria agora terminar e concluir aqui nosso podcast. Primeiro, com uma dica que se daria para quem está começando ou para quem já está num platô, às vezes, no e-commerce, não sabe como passar dali, como que ela pode fazer para vencer obstáculos e se tornar aí uma referência como a Yara da Céu de Prata. Olha, dentro de e-commerce, é importante dividir canais de venda, principalmente para quem está começando e também quem está nesse platô, porque às vezes está nesse platô dentro do tráfego pago, mas olha o tanto que você pode explorar dentro do seu stories, dentro de fazer live, dentro do seu CRM. Então, divida bem canais de venda para você entender aonde que você vai melhorar. E para quem está começando, trabalhar dá trabalho, tá bom? Então, só para você saber que talvez, eu vou ser empresário, mas estou dando do meu próprio negócio, fazer meu horário, tomar cuidado, porque trabalhar dá muito trabalho, conquistar grandes sonhos também dá trabalho mesmo. Então, mas vale a pena, não vai? Vale a pena, acho que vale a pena. Então, todo mundo vai empreender juntos, né? Não, empreender... Tem sempre um lado da trabalho, mas lado da trabalho que é bom, não é mesmo? Eu amo poder fazer minha academia 4 horas da tarde, eu gosto de poder viajar no final de semana e tá tudo bem, mas... E lá fazer suas compras na Tailândia também, aproveita uma praia também. Essa parte é boa também. É isso, Yara. Então, para quem quiser te seguir, fazer seu curso... Por favor, siga Yara com Y, _ Machado. Me segue lá porque a gente sempre dá dica. Eu gosto de falar, comigo não tem segredos, tá bom? Não fico guardando não. E é a empreendedora real, falando para pessoas reais. Tem link na bio para você poder fazer a imersão, que vai ser em maio. Vai lá, porque nossa imersão é muito legal. Se você quiser trabalhar com marketing de influência, destravar de vez o marketing de influência no seu negócio, eu tenho um método que eu já validei nas minhas 2 marcas. Clica lá para você poder se inscrever. E muito obrigada, Fernando. Foi ótimo estar com você. Adorei me chamar mais vezes pra gente falar mais coisas. Entregar tudo pra todo mundo, que a gente entrega tudo, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio da Smarts.